Então, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos lá para a nossa aula. Eu coloquei lá no grupo de vocês um vídeo curtinho, tem 7, até 10, acho que 10 minutos, né? Falando sobre o Martinho Lutero, sobre o que eles estavam questionando, sobre a reforma protestante, que é o nosso tema, na verdade, né? De estudo. Então, eu já tinha deixado na aula anterior uma pesquisa para vocês fazerem. Nós não chegamos a falar dela, né? Porque na nossa aula a gente ficou falando de todo o contexto que estava acontecendo na Europa e que propiciou que ocorresse a reforma protestante. E o que estava, quais eram os descontentamentos, né, da igreja, o descontentamento da burguesia, o descontentamento do rei, né? Então, para que a reforma protestante ocorresse. Muito bem. Em 1517, tá? Nós vamos ter a figura de Martinho Lutero. É oficialmente o primeiro reformador. Lá no vídeo mostrou algo bem interessante, que duas personalidades anteriores ao Martinho Lutero, que já questionavam a igreja. Eles eram chamados de pré-reformadores, né? Eles questionavam o poder da igreja vigente e tudo mais. O que aconteceu com Martinho Lutero? Ele escreveu 5 teses e foi lá e colocou na porta da igreja. Mas o que e as pessoas faziam isso na época, colocavam na porta da igreja o que elas queriam discutir e tudo mais. A diferença é que em 1517 já havia imprensa. O já estava ficando famoso, ou seja, essas ideias do Martinho Lutero eles começaram a divulgar, tipo, começaram a fazer as impressões do que o Martinho Lutero questionou a igreja e começaram a distribuir. Olha o que o Martinho Lutero escreveu, olha o que ele, que era um padre, escreveu sobre a igreja católica. Imagina isso no meio do povo, que é uma crítica à igreja, né, numa época em que não se questionava a igreja. Então, começaram a divulgar as ideias de Martinho Lutero. Tá? Então, vamos lá. Quem é que pesquisou sobre Martinho Lutero para Vala João? Então, nos apresentei com a sua voz e nos fale sobre sua pesquisa. O Martinho Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Vocês estão vendo? Quem foi Martinho Lutero? Ele era ligado à igreja, era teólogo e professor. Então, ele era um dos mais inteligentes desse período histórico dentro da Igreja Católica. E uma das pessoas mais influentes também. Tá? O que mais, João? Pesquisou mais alguma coisa? O resto, né? Vai, então. Bom, porque ele foi tão importante para a história, porque foi o grande idealizador da Reforma Protestante contra a prática de simonia e a venda de indulgências. Isso mesmo. Então, ele questionou principalmente a simonia, lembra que é a venda das relíquias, né, religiosas, e também, principalmente, a venda de indulgências, certo? Vamos lá, as outras perguntas. Porque ele escreveu as 95 teses contra a Igreja Católica. Que ele escreveu as 95 teses como forma de criticar a Igreja e reformar os seus principais pontos. Nesse sentido, temos que as 95 teses foi fator de fundamental importância para iniciar a Reforma Protestante na Alemanha. Isso mesmo. Tá? E depois, João, a escolha de 5 teses. Quais que... da 31 a 35. E o que elas falam? Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire automaticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. 32.
serão condenadas em eternidade juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. 33. Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus através da qual a pessoa é reconciliada com ele. 34. Pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental determinadas por seres humanos. 35. Porque ensinam que a contrição não é necessária para obter redenção ou indulgência. Estão pregando doutrinas. Tá. E tu pesquisou outras, escolhesse outras teses? Quais tu escolheu, Iago? Salvação pela fé, livre leitura da Bíblia, submissão da Igreja perante o Estado, uso da língua alemã ao invés do latim, condenação à usureira. Acho que isso já escolheu. Isso, tá. Gente, olha só que importante, uma coisa que o Iago trouxe ali, tá? O Martinho Lutero transcreveu a Bíblia do latim para o alemão. Então, só quem tinha acesso à Bíblia era as pessoas que tinham acesso ao latim, que entendiam latim. Quem é que entendia latim? Era quem fazia teologia. A única forma de ter aula de latim era estudar teologia. Então, só quem tinha acesso à Bíblia eram os monges, os padres. Então, eles dominavam. Quem tem conhecimento domina quem não tem conhecimento. E isso é bem marcante. E o Martinho Lutero começou a questionar isso. Ele dizia que não, que todo mundo deveria ter acesso ao conhecimento. Por isso, ele transcreveu a Bíblia, né? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas, ele era um defensor das pessoas terem acesso ao conhecimento, certo? Olha lá. Joaquim, tu pesquisou outras teses? Não? Francisco? É as teses dele? Isso. Eu fiz a primeira, que é da primeira tese. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Aí eu fiz a última, a 95ª tese. E assim esperem mais entrar no reino dos céus, através de muitas delumbrações, aqui eu não sei o que escrevi, do que facilitado diante de consolações infundadas. 92ª tese. Fora, pois com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz e não a paz. 93ª tese. Abençoado seja, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo cruz e não a cruz. Aí eu fiz a 62ª tese, que é o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, vamos lá. Coisas importantes, tá? Que a gente não pode esquecer sobre o luteranismo. Então, quer falar alguma coisa? Pode falar, Iago. Iago, pode falar. A única pessoa que pode excomungar alguém é o Papa? É o Papa. É o Papa. É o líder máximo da igreja. Fala, João. Professor, o que seria excomungar? Expulsar da igreja. Você não pode mais participar de nada. Então, no caso do Martinho Lutero, João, imagine, ele era um padre, ele era um professor de teologia, um dos caras mais importantes dentro da igreja e foi expulso dela. Então, ele não podia mais participar de nada ligado à igreja católica. Então, excomungar é expulsar, tá?
Olha só, coisas que a gente não pode esquecer, então, sobre Martinho Lutero e sobre o luteranismo. Então, em 1517, com o apoio da imprensa, o Martinho Lutero foi altamente corajoso, é um dos caras mais importantes na história. Por que ele foi importante? Porque ele questionou, porque ele disse, isso aqui está errado, temos que fazer diferente. E aí a igreja foi mudando. Se não houvesse essa coragem e esse enfrentamento por parte de Martinho Lutero, quem sabe tudo continuaria da mesma maneira. Então, qual é o pensamento luterano? Né? O Martinho Lutero, então, fundou o que nós conhecemos hoje como luteranismo. Na época, 1517, nós temos o que a gente chama de Revolução Protestante, tá? Essa Revolução Protestante, ou reformas religiosas, tá? Na apostila está reformas religiosas. Mudanças no aspecto religioso na Europa. Essas mudanças, elas são importantes porque elas vão... Antes você tem o quê? Igreja Católica. Não tem oposição. A Igreja Católica faz o que ela quer, como ela quer. Porque não tem oposição, não tem ninguém dizendo isso está errado, você não pode fazer isso, você não pode, não. Então, ela vai comandar por séculos da forma com que ela quer. Aí vão ter pessoas que vão questionar e vai ter a figura de Martinho Lutero numa época em que já tem imprensa. Então, é claro que não formou filas na porta da igreja para ler o que o Martinho Lutero escreveu. O que aconteceu? Eles divulgaram as ideias do Martinho Lutero. O Martinho Lutero foi excomungado, ou seja, foi expulso da igreja, mas foi protegido pelos burgueses. Então, tem que lembrar que se ele fosse um pobre coitado, ele tinha sido morto. Tá? Se ele não tivesse ninguém importante protegendo ele, ele também tinha sido morto. Ele só não foi morto porque a burguesia... Lembra que eu falei para vocês que a burguesia não curtia a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica proibia empréstimo de dinheiro, proibia usura. A Igreja Católica falava que o pobre entrava no reino dos céus e o rico não. Então, os burgueses apoiaram Martinho Lutero. Eles tinham dinheiro, eles tinham influência. Então, eles protegeram Martinho Lutero. Aí, nós vamos ter a Igreja Luterana. Luteranismo, anglicanismo, tá? E calvinismo, lá no século XVI, são igrejas protestantes, porque protestavam contra a Igreja Católica, todas elas. Mas elas têm características diferentes entre si. Fala, João. Prof, quem era membro do calvinismo era careca? Olha, João, não tem comprovação essa informação, tá? Ela é mais, assim, vamos dizer, quase que lendária do que efetiva mesmo, tá? Olha só. Então, vamos lá para as características principais do luteranismo, que vocês não podem esquecer, certo? O Martinho Lutero dizia que a salvação é pela fé e não pelas obras. O que diz a Igreja Católica? Que a salvação é pela fé e pelas obras que você pratica. Então, quanto mais você doa seu dinheiro para a igreja, mais vocês vão para o reino dos céus. Entenderam? Então, o Martinho Lutero diz, não. Não é pelas obras, mas é pela fé. É pelo que você acredita. É a fé que vai justificar as coisas. É a fé que vai te levar para o céu. Então, a Igreja Católica não vai gostar nada disso, né, gente? Depois, tá? O Martinho Lutero também proibia as imagens, certo? A Igreja Luterana, até hoje, né, não tem imagens de santos, não tem imagens na igreja, né? A Igreja Luterana, você tem uma cruz, a cruz é vazia. Não tem imagem, por exemplo, de Cristo pregado na cruz. Então, outra característica importante do luteranismo é a proibição da veneração de imagens, tá? Na Igreja Luterana. Outra coisa, tá? Todas as missas na Igreja Católica eram rezadas em latim. Ou seja, a maioria das pessoas nem entendia o que o padre estava falando, porque a maioria das pessoas não entendiam latim. E o Martinho Lutero proibiu, o que ele instituiu?
que todas as cerimônias religiosas deveriam ser feitas em alemão. Lembrando que ele é alemão, né, gente? Por isso. Tá? Então, todos os encontros religiosos deveriam ser em alemão para que as pessoas pudessem entender o que estava sendo dito, professado, falado. Né? Outra coisa importante, deixa eu ver aqui, que eu não posso esquecer, a livre interpretação da Bíblia. Antes, quem é que dominava o conhecimento da Bíblia? A igreja. As pessoas não tinham. Aí ele vai transcrever essa Bíblia do latim para o alemão e vai incentivar as pessoas a lerem, para que elas interpretem o que está escrito ali. Não mais a igreja. A igreja fazia o que ela queria. Ela pegava qualquer texto bíblico, dizia que aquilo ali era uma verdade absoluta. Agora, não, eu tenho um livro, eu vou ver se aquilo que ele está falando está ali escrito mesmo. Então, essa livre interpretação da Bíblia também a gente não pode esquecer. Outra coisa importante é a extinção dessa hierarquia religiosa. A Igreja Católica tem padre, bispo, arcebispo e papa. Então, o Martinho Lutero, a Igreja Luterana, extingue isso. Tá? Você não tem uma hierarquia até o papa dentro da Igreja Luterana. Outra coisa importante, lá de 1517, ele manteve 2 sacramentos só, no luteranismo. O batismo e a Eucaristia, né? Então, esses 2 sacramentos foram mantidos pela Igreja Luterana. Outra coisa importante é a abolição do celibato. Então, os pastores ou, né, luteranos podem casar-se. A Igreja Católica tem o celibato. Os padres não podem formar uma família, né? Ou seja, eles têm que dedicar a sua vida aos outros, segundo a teologia e o estudo teológico da Igreja Católica. O Martinho Lutero começou a dizer que não. Então, na Igreja Luterana, não tem o celibato. Os pastores têm suas famílias, são casados, né? Então, ele aboliu o celibato no luteranismo. Inclusive, gente, tem uma história de Martinho Lutero. Eu vou contar uma fofoca de Martinho Lutero. Momento fofoca de Martinho Lutero. Ele foi num convento que tinha várias freiras e ele queria casar todas as freiras. Então, ele dizia que, coitadinhas, elas estavam lá abandonadas e ele arrumou marido para quase todas elas. Inclusive, ele casou-se com uma delas, tá? Com uma das freiras lá do convento, ele se casou. Fofocas de Martinho Lutero. Fala, João. João, quer falar? A primeira eu esqueci o que eu ia falar. E a segunda eu ia perguntar se no convento tinha vento. Esse João. Gente, assim, eu acho que a professora deveria tirar o João da reunião, porque ele só fala verdade. É só um momento cultural, né? Pra gente, né? Olha só, gente. Então, vocês não podem esquecer, tá, do que a prof explicou ali para vocês, certo? São as principais características do luteranismo. Como isso deu certo, galera? Como teve uma galera que deixou de ser católica para ser luterana, e aí, isso é na Alemanha, outros países também começaram a fazer reformas religiosas. Não foi só exclusividade, então, da Alemanha. Tudo iniciou com Martinho Lutero, ou seja, na Alemanha. Depois nós vamos ter a expansão dessa ideia da reforma religiosa, certo? Então, nós vamos ter, por exemplo, tá, o Ítalo Calvino lá na Suíça. E nós vamos ter na Inglaterra o anglicanismo, tá? Então, o Ítalo Calvino, ele acredita lá, a religião calvinista acredita na predestinação. Tudo é predestinado na sua vida. Fala, João. No Brasil existe igreja luterana? Sim, existe. Na Penha tem uma igreja. Na Penha. Em Balneário Pissarras
Tá? Tem uma aqui que é do lado de casa, do lado da minha casa, tipo, duas da minha casa. Ali perto do Top supermercado, ali na Uhum. Balneário de Sarras, tem uma igreja luterana grande ali. Tá? É tipo duas ruas da minha casa. Tem ali também, Joaquim, perto da tua casa? Uhum. Então, assim, ó, aqui no Brasil nós temos a igreja luterana. A gente não vai ver aqui no Brasil nem anglicanismo e nem calvinismo, tá? Então, no Brasil o que nós temos é o luteranismo. E das três, a que se tornou mais significativa, ou seja, com maior número de adeptos, é a igreja luterana, tá? Então, assim, ó, lá o Ítalo Calvino, então, lá na Suíça, também houve reforma religiosa e o grande nome foi Ítalo Calvino. A diferença é que também falava que a Bíblia era a base para a religião, né? Assim como Lutero. Ele também questionava as imagens, o Ítalo Calvino, tá? E aí, a diferença é que o Ítalo Calvino o calvinismo acredita na predestinação. Que tudo acontece na sua vida porque você foi predestinado a isso, tá? E na Inglaterra, gente, o anglicanismo, o rei queria... Olha só que doido, tá? O rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII queria se casar de novo. Queria separar da mulher e casar de novo. Só que a Igreja Católica não fez isso. Então, o que ele resolveu fazer? Formar uma nova religião que pudesse separar e se casar de novo. E assim ele fez e fundou o anglicanismo, parecido com a Igreja Católica, com diferenças, obviamente. E na Inglaterra, gente, houve um problema gigantesco, porque na o anglicanismo foi colocado como religião oficial, então ninguém podia ter outra religião que não fosse anglicana. Então todos que fossem de outra religião eram perseguidos. Então rolou uma loucura assim, dentro da Inglaterra de oficializar o anglicanismo como uma religião única, oficial, e quem não fosse anglicano era perseguido. Isso é tão forte que quando a gente tem a formação dos países como nós conhecemos hoje como Estados Unidos, os Estados Unidos é formado por imigrantes da Inglaterra. Os ingleses fogem da Inglaterra e vão para o Novo Mundo. O Novo Mundo é o que hoje conhecemos como Estados Unidos. Por que eles vão para o Novo Mundo? Porque eles querem liberdade, um dos fatores, não é o único, né? Mas um dos fatores é porque eles querem liberdade religiosa. Não tem na Inglaterra. Tá? Então, um dos fatores da migração dos ingleses para o território que nós conhecemos hoje como Estados Unidos é a perseguição religiosa. Certo, gente? Olha só, vocês acham que a Igreja Católica ia deixar tudo isso, tipo assim, ai, que legal, reforma religiosa, que legal, igreja luterana, igreja anglicana, igreja calvinista, ai, bacana, vamos nos unir pelo bem do povo. Tipo, realiza, né? A igreja ficou pé da vida. Eles estavam assim, tipo, fervendo. Como que esses caras estão tirando adeptos nossos? Nós estamos diminuindo, nós não ganhamos mais que antes. Nós não temos mais o mesmo dinheiro, não nos pagam os mesmos impostos, a gente não cobra as mesmas coisas. Meu, deu um problema gigante. Aí a Igreja Católica, claro, se reuniu num concílio, representantes, para decidir o que eles iam fazer. E eles decidiram, vamos fazer a contra-reforma. Eles fizeram a reforma religiosa e nós vamos fazer a contra-reforma. Ou seja, vamos mudar as nossas ações para não perder mais católicos. A galera não vai tudo para a igreja anglicana, luterana ou calvinista. Eles não perderem todo mundo, eles fazem um concílio, tá, gente? E algumas coisas. Primeira coisa que eles vão mudar, tá, gente? Eles vão afirmar que a salvação
pela alma e pelas obras. Alguém está com o áudio ligado, gente, ó. Pronto? Tá, melhorou. São da Eco. Olha só. Então, a reforma religiosa teve algumas mudanças. Primeira delas, eles continuaram afirmando que a salvação das pessoas é pela fé e pelas obras. Eles não mudaram isso, certo? Isso eles mantiveram. Uma das coisas que a Igreja Católica fez foi patrocinar as navegações. Então, eles pegaram dinheiro e patrocinaram as navegações. Por quê? Porque se eu estou navegando e eu encontro e domino um novo território, lá eu coloco a minha religião, que é o catolicismo. Assim eles fizeram, né? Assim eles fizeram lá na Índia, assim eles fizeram na África, tá? A Igreja Católica patrocinou as navegações para ganhar adeptos e não perder mais pessoas como estava perdendo antes, tá? Eles proibiram que os reis interferissem na igreja, tá? Eles proibiram a intervenção dos reis na igreja. Uma coisa importante, eles diziam que só valia a tradução da Bíblia feita por quem traduz a Bíblia na Igreja Católica, tá? Eles diziam que a tradução da Bíblia feita por Martinho Lutero ou por qualquer outra pessoa não tinha validade. Isso é bem forte, que até hoje, né? A Igreja Católica tem as traduções da própria Igreja, né? Católica. E a Igreja Evangélica, o protestante, tem outras. Na verdade, a essência do texto é a mesma. Só que as igrejas tendem a fazer isso. Então, você compra a Bíblia da tradução feita lá pela Igreja Católica, né? Fala João e depois Iago. Prof, a igreja reformou também fisicamente? Não, ali o objetivo principal, João, é reformular, é fazer uma no pensamento da igreja, para que as pessoas percebam que ela está diferente. Não abandone a Igreja Católica, entende? Então, assim, qual é o objetivo? Mostrar que nós somos diferentes, que nós não estamos mais cobrando tantos impostos como cobrávamos antes, que nós não estamos mais cobrando as cartas de indulgência. Então, eles querem passar o quê? Credibilidade. Ei, podem confiar em mim, eu mudei. Esse é o objetivo da igreja. Fala, Iago. Prof, qual é a religião que predomina no mundo hoje? Ainda é o cristianismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a religião muçulmana, islâmica, tá? Então, primeiro nós temos o cristianismo e aí depois nós temos a religião muçulmana. A religião muçulmana é a que mais cresce no mundo, mas de maior número de adeptos são cristãos. Dentro dos cristãos nós temos católicos, protestantes, evangélicos, são todos cristãos, tá? Todos acreditam que Cristo é o Filho de Deus, né? Fala, João. A religião muçulmana predomina lá naquela região de Israel, né? Isso, Oriente Médio. Então, tem cristão lá? Tem, João, e não são bem vistos, tá? Sofrem por serem cristãos, e não só no Oriente Médio, mas na África também. Temos alguns países que predomina ou a religião islâmica e os cristãos são perseguidos. Também os africanos. A professora vai tirar uma foto aqui, porque daqui a pouquinho vai... E o prof, se a igreja estava fervendo, por que ela não fez o formato dela como uma chaleira? João... Meu Deus, cara. Fica com o microfone desligado que você ganha mais. Se eu quiser stand-up, você ia estar na rua, pobre e sem nada. Mas Deus é melhor ficar quieto. Momento intervalo comercial. Tu aprendeu isso, Francisco? Aprendi que às vezes é melhor ficar quieto. Então, vamos lá. Galera, olha só. É muito engraçado. A Igreja Católica fez a reforma religiosa, certo? Patrocinou as navegações. Manteve a ideia que a fé se salva
a salvação se dá por fé e por obras. Manteve também os 7 sacramentos da igreja, que eles já tinham antes, tá? Manteve também a afirmação que a única interpretação correta da Bíblia era a interpretação feita por eles, tá? Proibiu a intervenção dos reis, certo? E manteve o celibato, ou seja, essa questão do padre não poder se casar e tudo mais, mas eles principalmente diminuíram a venda de indulgências, tá? Teve até uma época, gente, que eles queriam acabar com as imagens da Igreja Católica. Isso aconteceu na história da Igreja Católica. Eles chegaram a tirar as imagens das igrejas. Mas as pessoas que frequentavam igrejas católicos não curtiram. Eles começaram a não ir mais na igreja. Eles falaram que só iam na igreja se tivesse o santo de novo. Então a igreja fez isso para tentar se parecer com a igreja protestante ou a igreja luterana, mas não rolou. Não colou porque a galera queria as imagens novamente. E a igreja novamente colocou as imagens nos seus lugares, tirou das sacristias e colocou novamente nos lugares. Então, é importante falar que a Igreja Católica, tá? Ela sofreu muito com essas reformas religiosas, mas ela também fez a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, então, é a movimentação da Igreja Católica, tá? Frente a todas essas mudanças e a perda de cristãos e de adeptos ao catolicismo. É claro que ela não ia deixar isso acontecer e não iria fazer nada. Até aqui entenderam, gente? Beleza? Ficou claro? Então, é o seguinte, lá no grupo, porque daqui a pouco vai cair aqui, falta 2 minutos. Aproveita deixar no grupo as tarefas da apostila e na nossa próxima aula nós vamos corrigir todas elas. Então, agora vocês façam agora as atividades que eu deixar aí para vocês, para não ficar nada pendente. E na próxima aula, nós vamos fazer a correção, tirar as dúvidas. Eu vou mostrar para vocês. Eu comprei uma Bíblia de Martinho Lutero, toda em 2017, fez 500 anos da Reforma Protestante. E eles lançaram uma Bíblia, e essa Bíblia é a Bíblia de 500 anos da Reforma Protestante, toda com as anotações e as interpretações de Martinho Lutero. Eu comprei, né, essa Bíblia, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá? É bem legal, porque tem tudo que ele pensava, todas as anotações dele, as interpretações dele, vem toda nessa Bíblia, né? Que é um documento histórico. Foi uma tiragem menor, né, dessas Bíblias, só em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E foi em 2017, certo? Então, é o seguinte, vou deixar as tarefas, façam tudo, anotem se vocês tiverem dúvida nos conteúdos, tá? Tanto do que estava acontecendo na Europa, das características principais, principalmente do luteranismo, e também da Reforma Protestante, para aí, então, nós tirarmos as dúvidas e fazermos as correções na nossa próxima aula. Certo, galerinha? João tá engraçado, assim. Beleza? Então tá. Então, um beijinho para vocês. Vou deixar lá no grupo as tarefinhas. A trilha. Tá? E vou reagendar a trilha, tá, João? Pra você. Certo? Mas tô conseguindo fazer. Deu pra... A internet que tá lenta mesmo. Então tá bom. Mas o positivo também tá com problemas, tá, gente? Então, eu tô reparando muito. Isso. Então, ontem eu recebi uma mensagem que nem eu consegui entrar, nem para reagendar nada, porque eles estavam com problemas. Acredito que até hoje e amanhã já vai estar solucionado, tá? Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus. E a prof bota lá as atividades, tá? Para vocês fazerem. Tá. Tchau. Obrigada pela participação. Ó, corações para vocês.